corda, viu? É? Hoje eu vou a uma. Você vem almoçar 1 hora? Isso, pode esperar. Então tá. Tá, tchau. Tchau. Só não liga agora, ela liga no meio do programa. Pronto aí, Mar. Prontíssimo. Boa tarde, Porto Ferreira e região. Esse é mais um episódio do nosso Meio-Dia em Ponto, nosso programa semanal que traz histórias que inspiram, ideias que transformam e convidados que fazem total diferença. E hoje o assunto é vital para quem empreende, lidera ou quer crescer de forma estruturada. Planejamento estratégico e também gestão de talentos, né, João? Vamos falar um pouquinho disso, né? Vamos falar bastante. O nosso convidado é o João Vicente, ele é especialista em planejamento para empresas e também essa parte de desenvolvimento de carreira. Muitas vezes ele me ajuda aí até com pessoas aí quando a gente precisa, né, João? Sempre tô perguntando, ele é um caçador de talentos, viu, Paulinho? Eu sei. Caçador de talentos corporativo. Tem ajudado muitas empresas. Isso é muito legal. Quero te, de forma antecipada já, João, te parabenizar aí por esse trabalho, que é muito importante para todos nós, viu? É isso que faz a diferença aí no dia a dia das empresas. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do meu trabalho. Isso aí. Vamos lá, vamos começar com a mensagem do dia, Paulinho. Opa. Nenhuma empresa cresce além da capacidade de planejamento dos seus líderes e da qualidade das pessoas que estão com eles. Concorda, João? Concordo plenamente. É isso aí. Esse é o desafio. Esse é o desafio diário das empresas. E para começar, para você que está precisando dar um up aí na sua autoestima, melhorar seu sorriso, sua mastigação, eu quero te fazer um convite. Fazer um convite para passar até a Oralsim Porto Ferreira. Nós estamos ali na rua Dona Balbina 646. E na Oralsim você vai conseguir voltar a ter o seu sorriso novamente, poder se alimentar, ter a liberdade de sorrir, tirar fotos, assim como os nossos pacientes que estão ali. O Paulinho botou na tela, está mostrando ali a doutora Camila, minha esposa. Ela vai fazer uma excelente consulta de avaliação para você, até para identificar qual a sua real necessidade. Lembrando que o nosso foco é transformar sorrisos e transformar vidas para que você possa sorrir sempre. Tá bom? Então fica aí o nosso convite para você que tem a necessidade do seu tratamento odontológico. Você pode ligar no 35850800 e também pode adicionar aí no nosso WhatsApp, tá? E a gente faz esse atendimento também aí pelo WhatsApp. Maravilha, João. Vamos lá, vamos começar esse nosso bate-papo. Acho que tem muita gente curiosa aí, porque a gente fala com vários públicos e esse público é empresário, esse público é pessoa que está trabalhando no dia a dia, são pessoas que também querem desenvolver a carreira. Ô João, qual que é a importância real hoje do planejamento estratégico para as empresas? Bom, eu entendo que se não tiver planejamento, corre um risco de, em alguma curva, você sofrer um acidente e perder todo o seu projeto. É mais ou menos gravíssimo o acidente. Exatamente. Então, o que acontece? O planejamento estratégico é quando a gente chega nas empresas para desenvolver um trabalho de consultoria ou de mentoria, as pessoas falam, mas o que é isso? A maioria das empresas hoje tem problemas com a falta desse planejamento estratégico, né? Eles não conseguem fazer ali um diagnóstico inicial, né, para saber qual o status da sua empresa se encontra, e aí em cima dessas informações montar um planejamento olhando para o futuro de uma forma estratégica. O que é o estratégico? É eu entender o mercado que eu estou inserido, entender a qualidade do produto que eu estou entregando, né, a qualidade da equipe que eu tenho de realizar a entrega dentro dos prazos com uma qualidade muito boa. O que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas estão numa velocidade maluca e estão fazendo as coisas de qualquer forma. Está atropelando aí o prazo. Haja vista, você muitas vezes recebe produto em casa que você, no momento que você recebe, você já devolve. Você imagina o prejuízo para uma empresa, né?
a gente está aí com Shopee, Mercado Livre, essas coisas. Não sei se pode falar aqui, pode falar. Pode. Depois eles pagam pra gente. Eles ligam em Paulinho e vai depositando o dinheiro. Vai só dar blim, blim. Então, e aí você compra assim, um determinado produto que não é desenvolvido por essas empresas, né? Que são na verdade, eles são espertos, um canal de né? distribuição, né? Que ganha uma comissão ainda sobre as vendas. Os caras são fantásticos, esses caras tem que tirar o chapéu para eles. E aí o que acontece? As empresas têm que se preocupar em melhorar o seu processo. Né? Tudo é processo, né? É processo. Precisa melhorar o seu processo, desenvolver sua equipe. Né? Sua equipe tem que ser uma equipe de alta performance, que as pessoas falam assim, o sonho é ter uma equipe de alta performance. Tá bom, mas o que você está fazendo para... O que você desenvolve, né? Para a sua equipe se tornar, né? É que muitas vezes as pessoas também esperam que já contrate todo mundo pronto. E cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem uma necessidade. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma pessoa, vou contratar hoje uma pessoa para ser uma recepcionista. Dá para ser uma recepcionista genérica para cada empresa? Não, de forma alguma, né? Está longe disso, né? Exatamente. Quando eu faço um trabalho de recrutamento, seleção, eu gosto sempre de conversar muito com o gestor para entender a necessidade, né? O perfil do candidato que ele está buscando. Tentar aproximar isso? O mais próximo possível. Porque o que está acontecendo? Hoje você tem que chegar próximo ao perfil ideal e depois você tem que desenvolver internamente. O João, tem uma frase que as pessoas falam que a gente contrata muito rápido e demora para demitir. Isso daí são vícios que a gente cria. O que acontece? A gestão, cada pessoa tem um seu quadrado de gestão. Sim. Né? Na verdade, ele deveria ter um redondo de gestão. Né? E o que eu vejo nas pessoas é que eles não conseguem sair desse quadrado, sabe? As pessoas não estão interessadas em se desenvolver, em como fazer diferente e melhor. Basicamente é isso. Ô João, e a gente está numa velocidade tão grande agora com a tecnologia da informação, inteligência artificial, algo que está se debatendo tanto, né? Essa semana que passou eu estava vendo uma entrevista do ex-CEO do Google e ele disse que nós estamos à beira de uma nova mudança e essa nova mudança é a superinteligência que quando você começa a se aprofundar nesse assunto e você começa a entender o que é isso, você vê que muitas pessoas serão substituídas e assim, serão substituídas muito rapidamente. Né? Eu estava vendo, se eu não me engano também, foi o Bill Gates estava dizendo que em 10 anos os médicos serão substituídos. Quer dizer, lógico, aqui a gente não está para trazer o apocalipse, mas é algo que a gente precisa pensar. Né? E, quer dizer, se a gente não está conseguindo fazer o básico, que é uma boa estrutura, um bom planejamento, imagina enfrentar tudo isso que está chegando. Né? Eu vejo que os empresários, né, as pessoas que têm coragem de montar os negócios, né? Porque eu acho que esses caras são corajosos, né? Tem que ter coragem. E eu acho fantástico quando eu converso com alguns meninos aí, eu estou montando um negócio assim e tal. Eu fico encantado com isso daí. Aí, o que eles precisam pensar? Eles precisam pensar assim, ó. Apesar de tudo isso não ter mais parada, esse desenvolvimento que você acabou de dizer aí, precisa de gente preparado para cuidar disso, né? Porque é como se a gente fosse fazer esse programa que nós estamos fazendo aqui hoje e não tivesse pessoas. Sim, é impossível. Impossível de ser realizado. E aí, quando você se propõe a fazer algo, você tem que entrar nesse lance do planejamento, né? Entender o mercado, qual o mercado que eu quero, né? De que forma que eu vou estruturar minha empresa, né? Quantas pessoas eu preciso para atender esse mercado? Qual a qualidade do produto o mercado está exigindo? Porque preço o que acontece? Justo, preço, né? Canal de distribuição. Exatamente. São vários fatores. Então, dentro de uma organização, hoje, ela tem situações, principalmente quando a gente fala de indústria, né? Porque esse lance do comércio,
ficou um pouco mais fácil, né? Hoje a gente tem boa distribuição, né? E o que acontece? Se você tiver uma equipe de atendimento bom e você tem uma empresa lá que te atende dentro do prazo, o risco seu de comércio é muito menor, né? Mas a indústria não, a indústria tem que pegar o produto, tem que produzir com qualidade, tem que ter alguém ali vendendo, aquele coração que vai gerar aí a produção tal e tudo mais, e tem que ter gente preparada. E hoje nós estamos com uma dificuldade, você sabe disso, Sim. né? A gente tem conversado um pouco a respeito, nós estamos com muita dificuldade de achar o profissional com o mínimo desejado. Então, as empresas que vão continuar no mercado, na minha opinião, elas vão ter que ter o seu programa de capacitação interna. Ela vai ter que buscar um perfil, né, uma pessoa que tem uma boa postura, a pessoa que tem uma boa comunicação, que é outro fator essencial dentro desse planejamento estratégico, né, talvez seja o número 1. Né? E aí depois mostrar para as pessoas quais é a política da empresa, né? E a pessoa vai ter que se adequar a isso e desenvolver no sentido de uma melhor entrega. E hoje você vai contratar um profissional, a primeira pergunta que ele faz para você, sabe qual é ou não? Quanto eu vou ganhar? É isso. É a primeira pergunta. Tá bom. Eu não sei na época de vocês, mas na minha época, eu falava assim, quando eu começo, qual é o meu desafio? É isso aí. E digo para vocês podem achar que é lorota minha, mas não é. No meu primeiro emprego, eu trabalhei 1 mês sem saber quanto que eu ia ganhar, e o dia que eu olhei quanto que eu ia ganhar, eu assustei, porque eu ia ganhar muito. Nós estamos falando isso de 50 e poucos anos atrás. Mas era um outro perfil, as pessoas elas tinham um olhar de querer algo, de ser parte daquilo, né? Sim. E hoje está difícil da gente achar pessoas com esse perfil. Eu penso assim, eu enquanto empresário e também eu já desenvolvi pessoas, treinei pessoas e enfim... o que eu sempre penso é que uma pessoa ela é um resolvedor de problemas. A empresa ela só contrata alguém porque precisa que alguém resolva um determinado problema. E quando eu falo problema, não é um problema que foi gerado, um problema que foi criado, mas aquele problema pontual da função. Então, por exemplo, se eu tenho uma recepção, eu tenho um problema de receber pessoas, tratá-las bem, encantá-las talvez, e conduzi-las e preparar toda uma base para que eu tenha um primeiro atendimento, digamos assim, né? E também que eu atenda as expectativas de quem foi ali. Isso é o primordial. Então, eu tenho alguém que está resolvendo esse problema que existe, né? E a dificuldade que eu vejo hoje de quem está também se colocando no mercado de trabalho é querer assumir essa responsabilidade, né? Eu não estou afim, eu não tenho comprometimento, eu não preciso mais estar disponível, né? A gente já tem relatos aí de demissões silenciosas, onde as pessoas se organizam e saem da empresa porque não se sentem confortáveis. Eu acho que falta um alinhamento de expectativa entre empresa e pessoas. Logicamente que não dá para também as pessoas terem só um tipo de expectativa e não respeitar a expectativa da empresa. Porque é um conjunto, é uma troca. A gente troca uma necessidade por um ganho, e logicamente que de acordo com cada tipo de função, você vai ter um grau ali, um nível de responsabilidade e também uma remuneração para isso, né? Acho justo? Não. Acho que as pessoas deveriam ganhar mais. Mas existe todo um sistema econômico, político e tributário no Brasil que não permite com que a gente também tenha essa liberdade, né? De poder, talvez, remunerar mais, enfim. A gente estava falando de pejotização, né? Isso aí é muito atual, mas automaticamente, uma vez que você também possa contratar alguém de forma PJ, né, de pessoa jurídica, mas se ela cria um vínculo trabalhista com você, você tem um problema ali na Justiça do Trabalho. Isso é uma enganação, né?
São, O problema vai continuar. Então são vários desafios, né, João? E essa tua fala ela é muito interessante, porque quando fala de planejamento estratégico, as pessoas acham que é só criar uma estratégia, quando não, você tem que olhar para dentro do teu negócio, né, como um todo e fazer todo essa roda girar. E qual que é o teu conselho para quem tem uma pequena, uma média empresa, né, de como que eu começo a olhar para isso? Bom, olha, hoje eu tenho alguns clientes, né, que são empresas familiares e são empresas pequenas. O que a gente está orientando, sugerindo? É o seguinte, ó, primeiro passo a pessoa precisa entender o negócio olhando do lugar que ela deveria estar. Porque o que acontece? Normalmente essas empresas, elas são geridas por pessoas que saíram da produção, foram ganhando importância, tal, e um dia o dono da empresa vendeu a empresa para aqueles mais importantes, e aí o cara não se preparou para ser gestor. Isso acontece muito. Então, o que acontece? Hoje nós temos muita oportunidade de trabalho nesse sentido. O que eu falo para as pessoas? Vamos lá, vamos aprender a ser gestor. O gestor, ele não pode ter o olhar simplificado. Ele tem que ter um olhar macro. Sim. Ele tem que ter um olhar geral, ele tem que ter um olhar lá de fora, daqui de dentro, do funcionário, das finanças, do comercial, da estratégia, e tudo. Ele tem, e é uma bagunça isso, né? E como a gente organiza? Aí que está o segredo. Normalmente, se é um dono só, esse cara provavelmente vai ficar com o financeiro da empresa, né? Porque dinheiro é uma coisa que ninguém quer deixar ninguém mexer, né? Tá bom. Se ele tiver um olhar financeiro, ele tem que ter pessoas específicas para a área comercial e para a área de recursos humanos. Por quê? Porque o olhar do financeiro, ele é bom quando o comercial funciona pra caramba, daí ele investe no comercial. Mas o RH, eu tenho que investir no meu time, eu tenho que criar uma condição de trabalho melhor, um ambiente melhor, tal. Então, e o dinheiro? Aí fica um negócio meio maluco. Se você não tiver uma pessoa ali preparada para executar aquilo, acaba atrapalhando o resultado final, o desenvolvimento da empresa. Então, o que acontece? Nós estamos chegando nas empresas, a primeira coisa que eu faço vamos desenhar o organograma dessa empresa. Não tem, as empresas não têm. Não tem. Então, essa é a sugestão. Primeira coisa, vamos desenhar o organograma da empresa. Quais são as funções, aonde nós vamos precisar, aqueles vértices estratégicos e aonde nós vamos precisar ter o operacional. De que forma nós vamos mostrar para as pessoas que elas podem entrar para uma atividade menor e que ela pode crescer ali dentro. Quem consegue fazer isso de uma maneira simples e bem ajustadinha, vai para frente, ninguém segura. Tem gente ganhando muito dinheiro fazendo o simples bem feito. Simples bem feito, exatamente. É isso daí. Até porque a gente está com uma dificuldade grande também de receber o simples bem feito, né? Se a gente for olhar para o atendimento hoje, mudou demais. Eu vou dar um exemplo simples aqui, que eu acho que é corriqueiro. Por exemplo, você vai num restaurante. Como é que era o atendimento do restaurante no passado? Você pega, então, ali você tinha garçons preparados, pessoas que normalmente, quando você ia mais de 2 ou 3 vezes, ele já te conhecia, chamava por nome, muitas vezes ele sabia até onde você gostava de sentar, né? Qual que era a mesa que você... O que você bebia. Você bebia. Hoje a gente já não consegue mais ver isso. Né? Mas eu acho que aí tem uma questão, William, de falta de interesse mesmo das pessoas se desenvolverem, né? O Paulinho deve lembrar disso, eu frequentei o Gerola quando o Gerola era de frente para o Jardim, né? Ali onde é o Itaú hoje. E a gente chegava, ficava uma pessoa no degrau ali, esperando você chegar. E quando você chegava, a hora que os caras falavam, nossa, que bom receber você aqui. Vai em qualquer empresa aqui em Porto Ferreira e vê se tem alguém falando isso. Daí, se tiver, você me fala que eu vou lá. Vai lá. É lógico, Mas é verdade. Você lembra disso, Paulinho? Tô Lembro. falando? Aí o cara acompanhava você até na mesa, já sabia muitas vezes o que você falou, é muito verdadeiro, já sabia mesmo que você gostava. Tinha alguns caras lá, até eu brincava, né? Tinha alguns caras que já tinham mesa cativa. Já.
Dr. Ney, por exemplo. tá lá, tá vendo? Então, isso é muito legal. E as pessoas A gente até- já não sentava. porque Isso, a gente respeitava ali é ele, isso, né? isso, a gente respeitava. Então isso é muito legal. Não estava nem com a plaquinha reservada. É. Isso. Quando a gente precisava, conseguia né? sentar perto de uma pessoa dessa, a gente ganhava um certo notoriedade, vamos dizer assim, né? Então, de vez em quando a gente sentava do lado deles ali, conversava um pouquinho. Então, esse tipo de coisa está lá no passado, dá para recuperar, dá para dar uma roupagem nova e fazer legal. Agora, a pessoa, o funcionário, o colaborador, sei lá como que a gente vai chamar, e ele tem que ter interesse. Ele tem que ter interesse porque o desenvolvimento não é para a empresa, é para ele. Eu tenho um termo que eu uso, João, que é assim, ó. O pessoal sempre falou muito assim, você precisa vestir a camisa da empresa. Acabaram com isso, né? Né? Hoje o que eu penso, você tem que pensar que você é uma empresa. Que você é a sua empresa, a sua marca. O seu nome é uma marca. João Vicente é uma marca. Cuidando da sua imagem, né? Por que eu contrato o João Vicente? Né? Por que essa pessoa vai estar aqui comigo? Então, quando eu penso dessa forma, se as pessoas pensassem, porque assim, ó, como que uma empresa ganha mais? Quando ela entrega mais, quando ela vende mais, quando ela atende melhor, quando ela supera as expectativas. Vamos dar um exemplo do iPhone, da Apple. Por que a Apple se tornou o que se tornou? Muito provavelmente porque ela atendeu as expectativas até mais do que era esperado. Criou produtos que ninguém imaginava, né? Que eram coisas né, que vinham aí que a gente não imaginava, que a gente ia ter um computador na mão. Hoje o celular ele deixou de ter a função dele, que era a principal, que era fazer ligação, né? Ele faz isso? Tem gente que nem sabe. Né? Eu pego lá meu filho. É maluco esse negócio. Eu pego o meu filho que tem 2 anos e 4 meses, ele já começa a querer rolar a tela e pegar a câmera, e enfim. E o Flávio fala o seguinte, ó, missão, visão e valores são pilares fundamentais para qualquer organização, definindo o seu propósito. É isso aí, Flávio. Missão, visão e valores são muito importantes aí para direcionar, né, João? O que eu pretendo, né? O que você perguntou, né? Então a gente faz o organograma, o próximo passo é isso. Criar missão, visão e criar valores. a política da empresa. Porque como que eu vou contratar alguém se não tem uma política aqui de como eu quero que esse cara trabalhe no dia a dia? E tem uma coisa que as pessoas elas não dão valor, isso que é terrível. Quando você cria uma política bacana, tá tudo bonito, tá lá no banner, tá lá nas palestras, nas reuniões de feedback e tal e tudo mais, e o cara, ele não entende que aquilo é importante. Ele não entende o quanto aquilo é importante. Por quê? Porque se o cara trabalhar alinhado com a política da empresa, ele não vai ter problema e não vai causar problema para a empresa. Olha como é simples. É o simples bem feito. É o simples bem feito. Mas, João, agora eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Ai. Mas muitos donos de empresa também não vão treinar, não vão se desenvolver. Você pega, por exemplo, vamos fazer um evento hoje em Porto Ferreira. Vamos chamar os empresários aqui para a gente bater um papo, entender as dificuldades. Quem sabe fazer uma rodada de discussão. Aí. Mas quando você faz isso, a maioria não tem tempo, não pode, tem outro compromisso. E não é só aqui isso, sabe, Paulinho? A gente tem essa experiência de tentar fazer esse tipo de coisa e as pessoas também não vão buscar. Porque muitas vezes ela também olha e fala assim, mas o problema está lá, não está aqui. Então, aí tem uma questão que hoje a gente está usando muito essa palavra, né? A humildade de gestão. As pessoas que estão tendo grande sucesso assim, avassalador, são as pessoas que têm humildade de gestão. O que é isso? O que é isso? Explica. É muito simples. É o seguinte, ó, se eu não sei, eu preciso saber aonde está essa informação. Aonde tem essa informação. E preciso criar um network bacana, porque a hora que eu ligar, o cara vai me atender e vai resolver o meu problema. É simples assim. Mas o empresário anda muito sozinho, João. Então, mas ele aí é dele. Então, que nem um exemplo. Vamos pegar um exemplo de trabalho de gestão. O consultor ou o mentor, hoje eu estou trabalhando muito mais como mentor do que como consultor. Porque como consultor,
eu ia lá, dava lição de casa, voltava outra semana, tinha 1000 problemas, eu não tinha Não feito consegui. nada daquilo que eu pedi, aí o ruim passava a ser o consultor. Aí eu falei, bom, então tá bom, então vamos fazer tudo isso aí igualzinho, só que eu quero acompanhar, quando vocês vão começar? Amanhã, tal hora, eu tô aqui junto, e aí eu vou acompanhar. Então, por quê? O mentor, ele tem que trabalhar como o diafragma desse corpo. Para ele. Ele vai trabalhar reeducando, treinando, capacitando a equipe operacional, tal, e vai trabalhar ajudando a gestão a ter um olhar diferente em relação a isso que você falou. Porque se o olhar da pessoa não tiver com o leque aberto, tem deadline, tem data base para acabar. O João, agora as empresas menores, por exemplo, muitas vezes o dono ele tem que estar no operacional. Muito pouco, né? Mas ele está 100%. E aí é o desafio do consultor, do mentor. E como é que faz essa forma híbrida aí? Isso dá errado? Você tá muito no operacional? É assim, ó, num primeiro momento, parece que está dando muito certo. Né? Mas num segundo momento já começa a ter problemas. Porque é o seguinte, ó, dentro de qualquer estrutura, você tem que ter bons modelos, né? E nem sempre o dono da empresa é um bom modelo. Você entendeu onde Sim. eu fui? E aí, cara, o funcionário entrou ali, ele olha lá, ele fala, pô, se o cara faz isso daí, por que que, né? Eu posso. Aí, um exemplo, o dono da empresa, ele chega lá e ele pode fazer isso, hein? Ele chega lá às 10 horas da manhã para trabalhar. Ele pode fazer isso. Só que estrategicamente isso não é bom. É interessante. Você não passa a ser um modelo legal, né? Até você montar o seu time tá beleza, tá de alta performance, você tem que ser o melhor modelo, se você está no operacional. Porque você imagina uma linha de produção que o dono tem uma parcela lá de participação e ele chega às 10. O que aconteceu com... Já deu problema em toda a linha de produção. Toda a cadeia foi atrapalhada. Então, eu, particularmente, quando chego nas empresas, a primeira coisa que eu começo a mexer, depois dessas etapas que a gente já falou aqui, é começar a fazer o gestor ir para a área estratégica. Para gestão mesmo. Para gestão. Ele tem que ter 80% estratégico, gestão, e 20% operacional. Mas isso também não tira de dentro da empresa. Não. Fazer gestão não quer dizer que eu posso ficar na minha casa. Não. É assim, ó. Eu uso um negócio, eu adoro isso daí e não podia deixar de falar isso aqui. Qual que é o meu modelo de melhor gestor? Qual que é o seu? Tem um? Definido? Não. Não? Você tem, Paulinho? Eu tenho. É meu? É. Como é isso? Jesus. Ele ensinou tudo o que nós precisamos para ser um gestor top. Como é que você faz essa correlação? Me Muito explica simples, isso. olha só. Jesus sentava atrás da mesa ou num lugar e ficava fixo? Não. Ele Andava. andava. Ele é onde tinha problema. Isso. Jesus comunicava bem? Muito. Jesus atraía as pessoas? Muito. Jesus desenvolvia as pessoas? Tanto que ele tinha os apóstolos Cara, também. se você ler a história de Jesus, implantar numa empresa, 100% de garantia que vai dar certo. E ele começou ali como marceneiro, né? Com o pai, né? Não, ele teve que Carpinteiro. conquistar pessoas diferentes. Outra coisa, ele respeitou as diferenças. Porque isso que é outra coisa bacana que os empresários estão deixando de lado. Você não pode ter um funcionário padrão só. Não tem como. Não, você tem que ter padrão, processos, legal, acho que tem que ter sim, isso é importante. Mas o funcionário padrão, você viu que sumiu isso? Isso era lá de 1900 de Araci, tinha muito. Não, nós precisamos ter o funcionário de alta performance. E de vez em quando ele vai quebrar um pouco o padrão, mas ele vai criar algo novo, melhor. Agora, se você ficar direto no padrão, e se o padrão estiver ruim, Exatamente. vou continuar fazendo produto ruim. Exatamente. Então, é esses modelos que eu acho que o cara tem que sair. E ele tem que ir onde é o problema, né?
Ele vai onde é o problema. Escuta. Outra coisa, ó. Escutar. Né? Você tem lideranças? Pô, meu, você desenvolve essas lideranças para que eles sejam o corpo a corpo. Para que eles façam a equipe trabalhar e tragam relatórios, informações para você tomar a melhor decisão. Sim, com certeza. Então, eu não consigo enxergar outro caminho senão esse. Se não isso. Senão esse. É interessante isso, né? E você enxerga, por exemplo, o gestor, o dono, ele também tem que fazer com que as pessoas visualizem a importância dela nas suas funções? Sim, sem dúvida nenhuma. Olha só, existe hoje uma técnica, e eu gosto muito dessa técnica, de quando você tem um problema, surgiu um problema lá, e é um problema grave dentro da empresa. Então, você pega, e muitas vezes esse problema foi uma pessoa só que causou. Né? O que eles fazem hoje, a maioria? Chega lá no meio de todo mundo, tá vendo? Você tá fazendo errado, não tem jeito mais de ser mesmo, vai ter que mandar você embora, sabe essas conversas? Isso é o tipo de Mas conversa. existe ainda? Existe muito ainda. Não imaginava isso. Pode imaginar. Então, o que nós estamos orientando as pessoas? É um problema? Esse problema vai impactar em toda a equipe? Vai. Então, o que eu faço? Eu chamo toda a equipe, levanto o problema, não identifico ninguém, falo da solução e tal. E antes de começar a falar do problema, eu falo de alguma coisa que a equipe está fazendo bacana. Eu falo, olha pessoal, estou aqui, primeiro quero dar um feedback para vocês. Parabéns àquela organização que vocês fizeram ali, que bacana, fiquei super feliz com aquilo, viu? Parabéns, uma salva de palmas, todo mundo aí. Aí você desarmou todo mundo que estava assim, que achou que ia levar um, né? E tá todo mundo, aí você fala, gente, só que tem uma questão aí que eu tô me preocupando, quero saber a opinião de vocês. Tá acontecendo assim, o que vocês acham que a gente pode melhorar? Ele já tem tudo ali, ele já sabe o que ele quer, mas ele escuta primeiro. Aí um fala isso, fala, legal, gostei disso, hein? E mais isso que eu estou pensando aqui, se a gente juntar tudo e for junto. Acabou, está todo mundo envolvido na mudança e na solução. É isso aí. Essa técnica eu aplico nos meus trabalhos. Legal. E funciona. Funciona. As pessoas ficam assim, encantadas. E quando você falou de encantamento aí uma hora, né? Quando você encanta o seu cliente, nós temos o cliente interno, que são os nossos funcionários, e nós temos clientes externos. Sim. Quando a gente encanta esse povo aí, acabou os seus problemas. Mas não vai ter problema nenhum? Vai ter problema novo. Mas aquelas questões que ficavam para se resolver, não, nós tomamos uma decisão junto. Você pegou a ideia dos caras, então os caras se sentem parte da solução. Agora, quando você chega e impõe, o cara já, isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Então ele já cria uma barreira. E para as empresas, João, se desenvolverem, eu acho que tem várias áreas que elas precisam investir. Uma delas é planejamento estratégico, desenvolver pessoas, e uma área muito importante é o marketing. E para falar de marketing, eu não posso deixar de falar do nosso parceiro aqui, que é a Div Propaganda, né? E também do Estúdio Vilano, que faz parte do grupo de empresas do meu amigo, do Sérgio. Então, se você está precisando dar uma repaginada na sua marca, melhorar, entender mais de mercado, fazer vídeos e fotos profissionais, você contrata a Div Propaganda e a Estúdio Vilano, e eu tenho certeza que você vai conseguir dar um upgrade aí na sua empresa, nos seus negócios, atrair mais pessoas com muito mais resultado. Então fica a dica aí, João, se você precisar, Div Propaganda e Estúdio Vilano estão aí disponíveis para poder dar uma repaginada e trazer tudo aquilo que a sua marca precisa. Que legal. Posso puxar um pouquinho a sardinha para a minha frigideira ou não? Deve, não só pode. Há mais ou menos uns 11 anos atrás, um menino chamado Sérgio me procurou, estou precisando da sua ajuda. Eu falei, vamos lá conhecer a sua empresa. Aí fui lá conhecer a Div era ali na frente do Palmeirinho. E fizemos um trabalho lá em conjunto muito legal. Muito legal. E o Sérgio é um cara que tem um olhar bom de futuro,
bem dinâmico, é um cara que tem conhecimento. Eu assino embaixo tudo isso que você falou aí. O Sérgio está 15 anos no mercado, né? Olha, Tá. foi uma criança que vem crescendo, já está na É. adolescência aí, né? Então, parabéns, viu, pro Sérgio aí pelo seu trabalho. E aqui o meu desejo de ter sucesso, cara, porque eu gosto muito de você e também confirmo isso tudo que o João falou. Converso muito com o Sérgio, é um cara que a gente está muito próximo, assim. Nós somos sócios do podcast Negócio, lá. Então, a gente sempre está trocando muita ideia e realmente ele tem uma boa visão de futuro aí. Tenho certeza que... Ele levou a equipe dele lá para fazer o treinamento de liderança comigo, há pouco tempo agora. Eu estava fazendo treinamento com uma outra empresa e tinha algumas vagas. Eu liguei para ele e falei, e aí, quer mandar o pessoal aqui? Eu quero ir junto também. Ele foi lá. Olha aí, que legal. Né? É bacana. Isso aí. É isso que eu falo da humildade de estar ali. de gestão. Estou junto com o meu time. Né? Eu não mando lá, vai lá, vai ser que você está precisando. Não, talvez eu esteja precisando mais do que o meu time. Exatamente. E aí, mano, por que não, né? Tá junto. É isso aí. Vamos aproveitar e erguer o fogo da frigideira dele? Opa! Porque ele colocou a frigideira no fogo com essa dica. Aham. Eu vou dar uma outra dica aqui, colocar fogo na sua... Você lembra disso, João? Meu pai. Lembro, olha, eu fiquei arrepiado. 2018. Vou pôr um Isso que eu falei pedacinho. pra você. Vou pôr um pedacinho. É o João no Coaching em Ação com Olha aí. André Bellini. Né, Belinha? Nós vamos gravar de novo. Boa tarde, Rinaldo. Boa tarde, Paulinho. André. Estou ficando um tom, Ana. Para todos aqui no estúdio hoje. E no início, né? Nosso primeiro programa do ano. Primeiro programa. E coincide, né? Com um ano de programa. Um ano já, João? Um ano de programa. Sério? Passa rápido, né? Foi legal esse projeto. Aí a gente, como nós vamos falar hoje de planejamento, né? Eu escolhi esse vídeo porque era o André Bellini que estava também e era justamente o aniversário de um ano, ou seja, Olha eu aí. podia ter posto primeiro? Podia. Mas você vê como funciona planejamento. Então foram, quer dizer, eu já coloquei no aniversário de um ano para mostrar que um ano funcionou Legal. bem, né, João? Esse é excelente, um projeto fantástico. Eu só tenho que agradecer aqui a oportunidade que a rádio nos deu lá no passado, né? E está nos dando novamente. É assim, eu acho que essa parte de comunicação, eu até falo muito aqui em gestão estratégica de negócio, eu acho que a comunicação ela tem que ser sem interferências, ela tem que ser uma comunicação consistente, ela tem que ser uma comunicação que a pessoa pega e levanta da cadeira e já sai pondo em prática com segurança. E a hora que o pessoal entender isso, acontece essas coisas malucas aí, né? Esses projetos aí que, assim, me deixam muito feliz em rever isso. Era sextas-feiras, né? Você sabe que Trouxe bastante gente bacana, viu? por isso que eu gosto tanto da Rádio Comunidade, por isso. Essa abertura que você dá para essas oportunidades, porque assim, o poder que a comunicação tem de transformar vidas, ela é muito grande. Né? E eu acredito demais nisso. Então, quando eu falei com o Vanei na primeira vez aí do projeto, ele abraçou a causa na hora, trouxe para cá todo mundo. O Paulinho está sempre junto aqui, impecável nas nossas quinta-feiras, né, Paulinho? Nem tanto, às vezes em quando a gente pega. Tem que O elogiar. único que não peca é Jesus, que é o exemplo de Não, mentor. pera aí. Aí você já quer demais, né, João? Paulinho, eu peguei a dica do João. Jesus. Primeiro você elogia. Eu sabia. E em público E você funciona, elogia. hein? Né? E funciona. Se for chamar atenção, esperar acabar o programa, né? Foi chamar atenção, leva no quartinho. Mas eu queria agora Pra chamar atenção. Você... fazer um comentário aqui, pedir uma dica, mas é uma dica um pouco diferente. O João parece estar mais novo, cara, depois de 7 anos. Aí, Será? Olha lá, o que você está fazendo, João? Tô tomando um remédio. Isso. Eu, graças a Deus, não tomo nenhum remédio. Mas ele está contando para nós aqui. Mas antes aqui do- é o posicionamento da da É câmera. câmera, né? É. Você está dizendo que está mais velho agora, é isso? Não, Não, ele eu tá, tava ele cabelo tá, ele tá bem. Ó, o cabelo tá mais É? pretinho aí. Ah, ele tá bem. Agora tá mais branquinho. Mas viu, ele está aí contando aqui, né? A mãe com 93, né, João? Uma pessoa extremamente sábia aí. Eu fiquei curioso para conhecê-la, viu? A hora que você quiser, você vai lá, você vai bater um papo com ela. Bom, Paulinho conhece Dona Cidinha. verso e prosa. Dona Cidinha. Ela é autodidata. Ela ganhou um prêmio
do Instituto Nacional Brasileiro, Instituto Universal Brasileiro, Olha. para dar aula. Olha que bacana isso. Ela foi considerada a melhor aluna do estado de São Paulo. Caramba, hein? Que exemplo, hein? E vinha tudo aquelas apostilas, estudava, respondia, mandava, e depois vinha as notas. Eu sei porque... E não tinha internet para ficar Não. pesquisando a resposta, não, viu? tinha que ir nos livros, e assim... Hoje qualquer um pode ser bom aluno, né? Eu vou te contar, para finalizar. Ela casou com 16 anos. Nossa, nossa. Sabe quem fez o vestido de casamento dela? Ela. Ela mesmo? E se você ver a foto, você fala, não é possível. 16 anos fez isso daí, então já é um... Eu falo para ela, a senhora é ET. E o bom de você ir lá visitar o João É o café, né? é o café. Ah. Você toma Ela na que cozinha da Dona Cidinha. Olha aí, que maravilha. Você vai lá visitar o João, depois na hora Se do alguém café, não você tomar vai o café lá. dela, aí... Dá ruim a coisa. Ai, ela tá brava. E não é copinho descartável, não, viu? É. Chique, né? João? Chique. Olha aí, que bacana. Ela foi estilista, né? Olha aí. Ela tinha o corte dela, ela criou o corte dela. Eu viajei muito com ela pequeno, porque ela trabalhava em Campinas e São Paulo. E nas grandes lojas ela era figurinista. Então você chegava lá, a mulher chegava lá, ela tinha como é que chama aqueles negócios? Eu até esqueci, tenho lá na minha sala. E com papel e tal, ela falava assim, modelo, Ela desenhava. desenhava. Desenhava, e daí ia lá, escolhia o tecido. o tecido, punha, mas você tá gordinha, então tem que ser mais assim para emagrecer, você tá magrinha, tem essas coisas. E eu sei tudo, porque várias vezes eu ficava sentadinho do lado vendo ela trabalhar. Olha que legal. Quando João, dava que pra- cor que eu devo usar para ficar magrinho? Isso aí tem que perguntar para Dona Cidinha. Pô, você disse que estava com ela e aprendeu, que não, história é essa? aprendi o que ela fazia, mas não dar as dicas dela, pelo amor Tá de vendo? Deus. Eu tenho uma solução rápida, Paulo. Tem. Apagar a luz. Boa, né? Não tem como. Não, eu já dei a solução para ele lá no coaching em ação, mas ele não seguiu. fez. Não a lição. seguiu. Não seguiu. Paulinho, por quê? Disciplina é o nome Disciplina, disso. isso. Você sabe? Falta de disciplina. É assim, ó, outro dia um amigo meu falou assim, ô Zé, você não tem barriga, como é que você faz? Eu falei assim, você vai fazer o que eu faço? Ele falou, vou fazer. Então tá bom, então eu vou ensinar. Mas não vou ensinar agora, eu vou te mandar no WhatsApp a sequência que você tem que fazer todos os dias antes de levantar da cama. Você tem um ritual, é isso? Não, eu faço calistenia, eu faço na cama. Calistenia. Rapaz, Todo dia. isso aí Hoje eu já fiz. é mesmo. É muito simples. Mas você quer perder peso mesmo? É muito É. simples. Você tem vontade? É um exercício simples, rápido. Você vai fazer toda vez que alguém te oferecer comida. É um exercício. Você faz assim, ó. 3 viradinhas para cada lado. Muito bom. Você entendeu? Prático, Eu tenho- assim. Ô, Paulinho, Eu vamos fazer esse acho teste um que mês. ele vai fazer assim. Se fizer isso É o um mês. mesmo movimento, né? Só uma questão de De posição. entendimento. Que legal. Eu fiz os 3 movimentos com o rosto e não funcionou. Aí o cara falou assim, ô João, mas você faz todo dia? Eu faço. Então manda pra mim. Aí mandei. Aí passou uns 2, 3 meses, eu perguntei, e aí? Ele falou, rapaz, mas não faço nunca. Eu lembro, todo dia eu lembro que eu tenho que fazer, mas não faço. Eu falei, então não adianta. A disciplina ela é muito importante, né? Eu tava vendo esses Você dias... come todo dia? Todo dia. Todos os dias você levanta, toma café, tem Tem coisa que você uma faz rotina, todo dia. É uma rotina. Essas coisas que você faz todo dia impactam em quem? No resultado, No seu né? corpo. Sim. Então você tem que fazer alguma contrapartida para minimizar isso. Harmonizar, né? Mas eu tava vendo um vídeo esses dias de um menino, que era ele e o pai dele. O pai dele faz 10 anos que ele não come... As pessoas hoje chamam de comida limpa. O que é comida limpa? É aquilo que não tem nada de... Gordura, Não, as até- porcarias. Mas você pode comer gordura. Sabe? Eu estava depende. vendo algumas coisas assim que você pode até, desde que você coma bem. Processado. Tira os processados, tira... É. alguns nutricionistas falam assim, você tem que descascar mais e abrir menos embalagem, né? Então, ele só come comida natural, assim, nada que venha processado tal, faz 10 anos. De manhã, ele faz os exercícios, aí depois ele passar para a sauna, vai para banheiro de gelo, bota a temperatura que for, depois é pé no chão,
A Tem pessoa uma tem uma sequência, né? rotina inteira, tem tempo de leitura, tempo de meditação, tempo de oração, tempo de planejamento. Empresário, uma empresa grande, que dá super certo. Então, assim, o que falta para nós, de um modo geral, é disciplina. Aí no Japão. É disciplina. Vamos para o Japão. É. Vai lá aprender com o japonês. Se o brasileiro tivesse a cultura do japonês, não ia ter graça. Nós ia ser o número 1 avançado, Disparado, né? avançado no mundo. O que a gente tem de recurso, Então, mas só que- oportunidade. Mas é triste, né? Porque também a gente tem aí pessoas que têm outros interesses, né? Que acabam atrapalhando aquilo que a gente poderia estar desenvolvendo. Lamentavelmente. É triste. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de carreira, João. Vamos falar de desenvolvimento. Eu acho que essa parte que é bacana também. A gente está falando desse advento da internet, da inteligência artificial, de uma superinteligência, mas existe uma coisa tão básica que não está sendo completada, que é a educação. As pessoas estão deixando de ter a educação básica, de conhecimento básico. Como é que eles vão lidar com uma situação tão grande como essa? Porque, por exemplo, hoje se fala muito em ChatGPT, se usa-se muito ChatGPT, mas não de uma forma inteligente. Porque o ChatGPT é o seguinte, você usa ele? Não. Eu uso praticamente todos os dias. A minha É. esposa já está começando a ficar desconfiada de quem é o ChatGPT. Não Porque uso. ele acaba me ajudando muito em... Por exemplo, eu posso montar minha agenda do dia, eu posso pedir uma ajuda de organização. Ontem eu estava fazendo uma comida e eu tinha um determinado ingrediente e esse ingrediente ele não estava com aspecto legal. O que eu fiz? Eu tirei uma foto, coloquei no ChatGPT e falei, olha, avalia para Ajuda mim. eu, hein? Avalia para mim se esse ingrediente está de acordo. Ele falou, olha, está com aspecto assim, assim, assim. Se você ainda não comeu, melhor descartar. Falei, tá, mas estava na minha receita. Aí ele me pergunta da seguinte forma, o que você tem na sua geladeira? Aí eu disse, olha, eu tenho isso, isso e isso. Que substitui. E eu tenho algumas especiarias. Ele montou um prato em 20 segundos. Então é interessante, me ajuda em várias coisas. Mas você precisa saber usar e você precisa saber perguntar. Senão você vai ficar dependente disso. Agora, se eu não consigo me comunicar, se eu não sei me comunicar, se eu não sei perguntar, se eu não tenho raciocínio lógico, Pergunta errada. o que vai acontecer no futuro, João? Porque assim, gente, não é criando um alarde, não, mas as pessoas serão substituídas, porque o processo ele pode ser replicado por uma inteligência artificial facilmente. Isso já tem acontecido, né? Eu vou dar um exemplo de um amigo que ele criou uma inteligência artificial e ele me atende, que a gente tem uma inteligência artificial que ela já faz um atendimento prévio. E responde por voz, tudo, como se fosse um humano ali trabalhando. E ela tem um raciocínio onde você vai perguntando, você vai conversando, vai acontecendo. Ele tem várias empresas, ele tem 8 empresas, mas uma delas é uma rede de óticas. E ele tem câmeras apontadas para a rua, câmeras apontadas para as prateleiras e uma câmera apontada para o computador. Essa câmera ela fica captando os movimentos, os interesses, o faturamento, isso tudo a inteligência já está trabalhando. E ela te dá um relatório final, onde você vai tomar decisão. Compro mais isso, compro mais aquilo, tiro isso da prateleira. Fantástico, né? As pessoas que estão passando na sua porta, elas têm idade X, normalmente passam nesse horário, nesse dia. Aí você pode montar uma ação, né? Debordagem Exatamente. e tal. Agora, olha o nível que a gente está falando. Mas se a pessoa não consegue o básico, como é que a gente consegue? Como é que nós vamos resolver isso, João? Me ajuda. Então, eu vejo assim, ó, precisa urgentemente as escolas, elas terem uma mudança. Eu posso falar isso porque eu trabalhei na área muitos anos, né, como professor. Então, o que eu acho bacana é um ensino básico, por isso que fala básico, então ali você vai aprender as questões básicas. Mas dali para frente já tem que ser um ensino voltado para o mercado. O desenvolvimento mesmo. O mercado. O que você... um exemplo. O que você vai querer ser? Ah, mas a criança não tem essa noção, não tem importância, mas pergunta mesmo assim, né? Que nem meu netinho está com 6 anos e ele entrou numa escola diferente, a Joana mudou ele de escola lá. E aí...
veio as coisas da escola e junto veio um cartão de crédito. A Joana falou, mas peraí, o que está acontecendo? Aí foi na reunião, né, ficou assustada, né, chegou na reunião, a diretora lá, com a coordenadora lá, falou assim, gente, não assusta, o cartão de crédito é o seguinte, vocês vão pôr o dinheiro que vocês acham que tem que pôr nele e o seu filho vai comprar na cantina, vai comprar, ele já vai começar a se desenvolver. Eu achei maravilhoso, eu achei que, olha que coisa bacana. Você sabe que eu fiz um episódio do podcast que eu falei com o Júlio Fabiano, que ele é dono da One Financial ali, e ele trabalha com pessoas de alta renda. Mas uma das coisas que eu perguntei para ele, falei, olha, o que mais te incomoda? Eu falei, não ter educação financeira nas escolas, por exemplo. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com isso. Você pega, por exemplo, países mais desenvolvidos que o nosso, isso é obrigatório. A pessoa já começa a ter aplicações, ela sabe analisar uma bolsa de valores, ela sabe coisas que a gente, assim, talvez pense que seja até algo mais evoluído, mas para eles acaba sendo básico, porque é da rotina. É igual comprar um pão e saber quanto vai dar de troco. Quer dizer, hoje não usa assim, mais quase dinheiro, né? Eu não sei, tá quase não sei se aí. vocês tiveram essa experiência, mas eu fiz com os meus filhos. A gente fazia o quê? Ah, não leva filho no mercado porque fica pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo... Eu levava. Chegava antes de entrar no mercado, eu falava, ó, R$5 para você e R$5 para vocês. Vocês vão fazer compra. Cuidado como vocês vão gastar isso daí. Olha que interessante. E largava ele lá, né? E normalmente eles compravam coisa, presentinho, para dar ou para mim ou para a Gisele. Olha que legal. Aí a gente chegava em casa e falava, olha... Eles querem fazer um mimo ainda. Isso, aí nós falava assim, ó, ela foi legal, nós estamos felizes com isso, mas tem dia para vocês fazerem isso, porque vão ter dia que vocês vão ter que comprar coisa para vocês. Vão ter dia que é uma necessidade. Então, dava a oportunidade da gente abordar situações que você não teria nunca se não tivesse feito um exercício desse. Então, eu acho que o caminho de lidar, respondendo a sua pergunta, da mesma forma que vem essa inteligência artificial, com tudo isso que nós estamos de frente aí, é o seguinte, ó, eu preciso entender o que eu quero. Você falou uma palavra que eu adoro, chama expectativa. Qual é a minha expectativa de vida hoje? Né? Então, eu tenho. Isso está dentro do meu planejamento. Olha como uma coisa vai caindo no colo da outra, né? Está dentro do meu planejamento. Eu fiz um planejamento de 5 anos. De 2025 até 2030, eu tenho um planejamento estratégico pronto para a minha vida. Então, as coisas que eu quero, o que eu vou tentar brigar no mercado, o que eu já tenho, o que eu vou multiplicar. Que nem eu não posso pegar todo esse conhecimento, e hoje, graças a Deus, eu tenho muito conhecimento, e ficar comigo. Ah, sim. É uma besteira do injusto. caramba, uma besteira, besteirol mesmo. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar um monte de gente, quem quer? Vamos comigo, né? Vou compartilhar isso, não tem problema nenhum, não. Ah, mas você vai criar concorrente? Claro, se possível, uns 5 ou 6. Isso quer dizer que está... Alguém vai ter que falar, você aprendeu com quem? Exatamente. Aprendi com o João. Exatamente. E isso não tem preço. Exatamente. Então, é essas questões que nós temos que fazer com a inteligência. Ó, não tem jeito, nós vamos ter que usar tudo isso, todas essas ferramentas maravilhosas, fantásticas, mas nós vamos ter que preparar a gente maravilhosa e fantástica para tomar conta disso. Não dá para ficar gente despreparada e coisa maravilhosa, não se conversa, entendeu? Mas, João, o que eu penso é o seguinte, as pessoas precisam ter esse start. Isso, Elas então. têm que ter esse interesse. Então, só que é o seguinte, ó, uma parte vai ter, uma parte pequena. Outra parte, nós temos que propor. Isso que vocês estão fazendo aqui, fantástico. Nós, João, nós estamos fazendo. Você Nós. é que eu acompanho, hoje estou fazendo parte, nós Estamos fazendo. Nós estamos despertando, alguém está escutando, alguém vai falar, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Né? Eu lembro quando foi o coaching em ação, quantas vezes as pessoas ligavam, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, eu estou com esse problema. Então, nós estamos falando de coisas aqui que com certeza tem gente do lado de lá que está falando, puxa vida, eu estou com esse problema. Ah, com Eu certeza. vou querer mexer nisso, entendeu? Tem. E aí tem que partir da gente. É o caso do regime, do Paulinho, né? É o caso
da inteligência artificial que de vez em quando, em vez de ajudar a gente, atrapalha, né? A questão outro dia eu perguntei numa palestra qual era o melhor amigo do homem, né? Aí eu falei, quem sabe levanta a mão. Aí uns 4, 5 levantaram a mão lá. Dos 4, 5, 2 falaram que era o cachorro e os outros 3 falaram que era gato. Quem acertou? A gente tem como base o cachorro, né? Que é o melhor amigo do homem, não é isso? Então, eu falei, vocês erraram. O melhor amigo do homem está aqui, ó. É celular. Celular. E olha que o João deu uma dica, ele pôs na mão. Você deu uma dica. Entendeu? Eu tava só esperando lá. Antigamente era o cachorro, era o gato, era, né? Cara, Não pode ser o bebê reborn agora? puxa, Nossa. olha, eu dou tanta risada com esse negócio aqui. Eu falei assim para meus amigos, falei, ó, quando vocês tiverem que mandar mensagem de porcaria para mim, dá porcaria para dar risada. Que Pelo daí menos não é se diverte, porcaria, né? pelo menos dou risada. Mas eu tava pensando em montar um plano de saúde para bebê reborn, né? Tá? Porque o SUS não vai atender mais. Eu já estou estudando, se ele tem algumas salas vazias, arrumar uma sala para uma creche. Ou Creche é bom, creche é bom. aniversário. Tem muita oportunidade, gente. Diante da dificuldade é que surge exatamente. as oportunidades. Exatamente. Né? Agora, precisa ver quem tem esse olhar além da lente, né? Costumo falar que tem um pessoal que consegue enxergar até na lente só. É pouco, né? Para os dias de hoje é pouco. Muito pouco. Nós precisamos enxergar além da lente. Esses dias eu estava conversando com o Celcinho, mas fiquei tão feliz. Você pensa num negócio feliz. Eu vi uma publicação do Celcinho lá na APAS. Olha que Ele legal. trabalha na 51, o Celcinho, né? E aí eu peguei e falei assim, ô meu amigo, pô, que legal, ganhou o prêmio aí, parabéns, pô. Com certeza eu sou parte disso, né? E ele pegou e me respondeu, brincando comigo, né? Ô chefe, estamos aqui de novo. Esse cara era motorista de caminhão. Você estava falando de desenvolvimento, por isso que eu estou falando